Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe aqueles que estão nas suas casas e que nos acompanham nessa manhã. Pastor Alessandro já nos introduziu na presença do Senhor através da oração, então nós já vamos dar sequência, dar seguimento à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Hoje, o nosso desafio é fazer a leitura de Daniel, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. O capítulo que nós vamos ler desse livro é o capítulo 9, Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura a partir dos versos 23 a seguir. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 23 a seguir, é onde eu quero fazer a leitura com vocês para a nossa reflexão dessa manhã. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 23 a seguir. A palavra do Senhor diz o seguinte: no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Nós vamos parar a leitura por aqui. Durante a leitura a gente vai ver um ou outro capítulo de Daniel para entender com maior clareza essa mensagem. Eu escolhi um texto aleatoriamente aqui para fazer a nossa reflexão. É óbvio, né, que no tempo que a gente tem não é possível trabalhar todo um livro. Os livros eles têm uma amplitude enorme de conteúdo, e não apenas de conteúdo, mas também de revelação da parte de Deus. Então, não é possível, num único encontro, a gente fazer a abordagem de todo o material. Mas, como nós temos feito a cada domingo da nossa série de estudos através da Bíblia, eu procuro sempre apresentar uma visão panorâmica do conteúdo, do material, do livro, a intenção que o autor tem quando ele faz o registro da sua fala, para, a partir disso, a gente relacionar aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo refletido no livro, com aquilo que nós já conversamos em outros momentos. Daniel é um personagem importante nas Escrituras. O livro dele também é um livro de máxima importância, e tem algumas peculiaridades no Antigo Testamento que só ele, no Antigo Testamento, efetivamente possui. E uma dessas peculiaridades é que boa parte da produção desse material é escrito numa linguagem que lá no Novo Testamento a gente conhece como apocalíptica. Então é escrito a partir de visões, a partir de revelações, a partir de sonhos que Daniel tem, e nessas visões, nesses sonhos, nessas revelações, Deus decide
apresentar para Daniel algo que nós chamaríamos aqui de cronograma divino da história. O livro de Daniel, diferente de outros livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, inclusive, ele não é um livro escrito para falar a respeito da salvação, para falar da redenção, para falar a respeito dos muitos caminhos que Deus preparou para alcançar o pecador, para restaurar o pecador, para transformá-lo. Mas, pelo contrário, o livro é escrito com um propósito, com uma finalidade de apresentar, na ótica divina, e já de apresentar isso previamente, essa, de acordo com os profetas, é a diferença do Deus de Israel para qualquer outra divindade. Os profetas não cansaram de dizer que, se a gente quiser saber que uma divindade, de fato, ela faz jus ao seu nome, é só buscar saber se essa divindade ela tem competência, ela tem capacidade de falar do fim antes do começo, de falar do fim antes que ele aconteça. Então, o livro de Daniel ele tem essa característica, ele é um livro que apresenta a cronologia da história da humanidade, inclusive é o livro que vai servir de base às revelações que aparecem nele, para um outro livro que a gente tem lá no Novo Testamento, e que daqui a alguns meses a gente certamente vai chegar lá, que é o livro do Apocalipse. Então, Daniel no Antigo Testamento, ele é o livro que serve como fundamento, que serve como alicerce para as revelações que depois Jesus vai compartilhar com João, lá no livro do Apocalipse, para trazer luz, para trazer clareza a essas verdades. Então, uma das funções importantes que a gente tem no livro de Daniel é que ele apresenta uma cronologia na ótica divina de como a história da humanidade ela vai se desenrolar, se desenvolver até aquele tempo que os escritores chamam de fim dos tempos. Daniel é um personagem importante para a gente porque a mensagem dele está muito relacionada com a mensagem de dois outros profetas que nós já estudamos aqui. Nós trabalhamos Jeremias há pouco tempo, né? Trabalhamos as lamentações dele, trabalhamos Ezequiel e agora o Daniel. E esses três profetas, eles têm uma relação muito próxima. E tem relação muito próxima por quê? Porque eles são contemporâneos. Um certamente conheceu o outro, porque eles vivem no mesmo período, eles vivem na mesma época. Se vocês se lembram de Jeremias, Jeremias foi o profeta que Deus levantou para falar a Israel que eles seriam levados pelos babilônios. Ele começou a profetizar antes. A profecia dele se cumpriu em 3 etapas, 3 levas. A gente conversou a respeito disso em encontros anteriores, inclusive na última vez que eu estive falando com vocês. E Jeremias foi o profeta chamado por Deus para ficar entre o povo, entre os mais pobres, para permanecer em Jerusalém até que Jerusalém foi destruída e, infelizmente, ele foi levado para o Egito e lá no Egito ele morreu. Então, o ministério de Jeremias foi um ministério desenvolvido entre judeus rebeldes, entre gente que não estava disposta a dar ouvidos à voz do Senhor, entre gente que foi alvo do juízo de Deus, foi alvo do derramamento da ira de Deus, e, infelizmente, ele viveu, desenvolveu o seu ministério e morreu nesse contexto. Ezequiel, a gente conversou com vocês no último encontro, ele foi um profeta do cativeiro, foi um profeta levado na segunda leva, no ano de 597, ele foi levado na segunda leva, e Ezequiel é chamado por Deus para profetizar para os judeus que haviam ido para o cativeiro. A gente viu que o próprio nome de Ezequiel já chamava a nossa atenção para o fato de que Deus havia levantado alguém entre os cativos para fortalecer, para animar aquelas pessoas que estavam ali, para, de alguma forma, declarar àquelas pessoas que Deus estaria com elas, que o juízo seria derramado realmente, que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído por causa dos seus pecados, mas que o povo deveria confiar no Senhor, porque, apesar do juízo de Deus, Deus haveria de restaurar novamente o seu povo, de restaurar Jerusalém uma outra vez, de restaurar o templo uma outra vez. Isso foi promessa do Senhor feita através de Ezequiel. Agora, o que é interessante em relação a Daniel é que, enquanto Jeremias ficou com o povo, com os pobres e miseráveis que sofreram até a destruição de Jerusalém, e enquanto Ezequiel foi levado para o cativeiro na segunda leva, Daniel e o próprio capítulo 1, os primeiros versículos desse capítulo declaram isso para nós, ele também é um dos judeus que foram levados para o cativeiro babilônico, mas ele foi levado na primeira leva,
No ano 605, quando a palavra de Jeremias começou a se cumprir, quando Nabucodonosor levou uma primeira leva de pessoas de Jerusalém para a Babilônia, a Bíblia diz que os mais nobres foram levados nesse primeiro momento, as riquezas do país, e as pessoas mais nobres foram levadas, e entre essas pessoas mais nobres estava Daniel e mais 3 jovens que se destacaram. Então, muita gente boa foi levada, pessoas da alta sociedade, pessoas que tinham, de alguma forma, expertise, um conhecimento e habilidade, capacidade para aprender. Então, pessoas que se destacaram de alguma forma foram levadas nessa primeira leva, e o capítulo 1 vai dizer para a gente que Daniel é uma dessas pessoas. Quando Daniel é levado para o cativeiro babilônico em 605, Daniel tem em torno de 17 anos de idade. Então, ele nasceu mais ou menos na época em que a reforma de Josias estava acontecendo. Quando ele é levado para o cativeiro, ele é um jovem que tem 17 anos de idade. O capítulo 1 do seu livro conta para a gente essa história. 3 anos depois, ele recebe ali da parte de Deus uma bênção. O rapaz deve ter mais ou menos uns 20 anos de idade. O capítulo 2 do livro de Daniel conta essa história para a gente. Rei Nabucodonosor tem um sonho. Esse sonho o perturba, o angustia de forma assim muito grande. E ele quer saber o que é que significa esse sonho, esse pesadelo que ele teve. Reúne todos os sábios, diz para os sábios que ele teve um sonho e dá para os sábios um desafio. E o desafio é: vocês precisam me dizer o significado do meu sonho. Os sábios ficam lá na expectativa: pode contar o sonho para a gente, que nós vamos lhe dizer o significado. E o grande problema surgiu exatamente aí. O rei disse: não tem nada para contar para vocês. Eu só tive um sonho, foi um pesadelo, e eu quero que vocês me digam o significado disso. Quero que vocês me contem o sonho que eu tive e me digam o que é que esse sonho efetivamente significa. Os sábios ficaram enlouquecidos, e eles mesmos disseram isso ao rei. Rei nenhum, ninguém jamais fez um pedido absurdo desse, de pedir que a gente conte o sonho que a pessoa sonhou e ainda dê o significado. O rei ficou furioso com os sábios, achou que eles estavam enrolando ele, querendo ganhar tempo, fez lá um decreto, assinou, dizendo que todos os sábios do império deveriam morrer, e entre esses sábios já figuravam Daniel e os seus 3 companheiros, aqueles 3 jovens que, junto com Daniel, foram levados para o cativeiro. Durante o período de 3 anos que eles ficaram lá em treinamentos, Daniel e os seus colegas assumiram um compromisso de não se contaminar com nada que fosse da Babilônia. Vocês conhecem bem a história. Ao invés de comer os manjares que são oferecidos aos reis, nós vamos comer verdura, vamos comer legume, beber água, e Deus vai nos abençoar e vai dar tudo certo. O copeiro, o mor do rei, o chefe lá, o eunuco do rei, assumiu o compromisso de treinar os jovens nessa condição. E certo é que 3 anos depois, quando eles passaram pela sabatina, passaram pela banca de defesa do conhecimento caldeu que supostamente eles deveriam ter adquirido, a Bíblia diz que Daniel e seus 3 colegas, eles se destacaram entre todos aqueles que haviam sido levados, de maneira que eles se tornaram alguns dos sábios que Babilônia tinha e pessoas que agora podiam ser consultadas em tempos de crise. Então, quando Nabucodonosor ele assina o edito, a ordem, dizendo que todos os sábios devem ser mortos, Daniel e seus 3 colegas também entraram nesse pacote. Daniel foi informado que, infelizmente, ele teria que ser morto. Ele perguntou a causa e o emissário do rei deu a orientação. É que o rei sonhou um negócio que ninguém sabe o que é. O rei não quer contar o sonho, não sei se ele não lembra, se ele não quer contar, e ele quer que os sábios adivinhem o sonho que o rei teve e ainda deem a interpretação. Daniel é levado até a presença do rei, pede um tempo para o rei, diz que vai contar o sonho do rei, e que não apenas vai contar o sonho, mas que vai dizer o significado dele. O rei dá um tempo para Daniel, ele se reúne com seus colegas, capítulo 2 descreve isso, e final das contas, Deus compartilha com Daniel, Deus revela a Daniel o que foi que o rei sonhou. Daniel é levado à presença do rei, e Daniel conta para o rei qual foi o sonho dele da interpretação. O senhor sonhou com uma estátua enorme. Essa estátua tinha cabeça de ouro, essa estátua tinha o tronco e tinha os braços de prata, ela tinha o ventre de bronze, ela tinha as pernas de ferro e ela tinha os pés de barro misturado com ferro, os pés e os dedos de barro misturado com ferro.
Essa foi a visão que o senhor teve, e de repente, enquanto o senhor tinha essa visão, o senhor percebeu que uma rocha apareceu, uma rocha cortada, sem mãos, ninguém sabe de onde ela apareceu, mas ela de repente apareceu e ela esmiuçou os pés daquela estátua, que eram formados de barro e de ferro, e foi destruindo as pernas e ventre, a cabeça, e finalmente destruiu toda aquela estátua, e essa rocha cresceu e encheu toda a terra, e pronto, foi isso que o senhor sonhou. O rei ficou admirado com aquilo, tinha sido exatamente aquilo que ele havia sonhado, mas agora veio Daniel contando para ele o significado. O significado disso, ó rei, é que, e agora eu estou usando as minhas palavras, Deus acabou de revelar para o senhor o cronograma da história dos gentios, o cronograma da história da humanidade. Deus acabou de mostrar isso para o senhor. Essa estátua com cabeça, com tronco, com pernas e com pés, essa estátua que o senhor viu com todas essas divisões, elas são alusões a governos, a reinados, que haverão de existir. A primeira parte aí, essa cabeça de ouro que o senhor viu, isso é uma alusão ao seu governo. Deus constituiu o senhor como rei dos reis, como senhor dos senhores, fez do seu reino um reino universal. E Daniel vai explicando para Nabucodonosor o significado de cada uma daquelas partes. Depois do senhor vem um reino que vai ser menor, mas vai ser feroz. Depois vem um outro reino, e um outro, e finalmente vem um reino pior do que todos eles, e é quando esse reino se manifestar é que finalmente Deus vai estabelecer um reino que nunca mais passe, que nunca mais se acabe. Então, a história foi contada lá no capítulo 2, Daniel explicou direitinho para o Nabucodonosor o que havia acontecido, e naquele momento, naquele instante, Daniel é colocado ali como uma das pessoas mais importantes do reino. A Bíblia diz que ele é colocado ali numa condição de primeiro-ministro, menino que chegou 3 anos antes como cativo e que havia se apresentado diante do rei, se tornado um dos sábios de referência no contexto babilônico. Agora ele é colocado numa posição de eminência, ele é colocado agora numa posição de autoridade por causa desse poder, dessa competência, dessa capacidade que Deus lhe concedeu de não apenas entender o sonho, mas de trazer luz, de trazer revelação. E é interessante isso para a gente, por quê? Porque quando ele faz essa interpretação do sonho, mais ou menos 602, 603, o nosso colega Ezequiel ainda não havia sido deportado, a segunda deportação ainda não havia acontecido. Presta atenção como é que Deus age, presta atenção como é que Deus opera. Eu disse para vocês no nosso último encontro que as 3 deportações que o povo de Israel sofreu, 605, 597, depois 586 ou 587, essas 3 deportações, eu disse para vocês que elas foram manifestações da misericórdia de Deus, Deus dando ao povo de Israel mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance, antes de agir de forma radical e de derramar todo o seu juízo, todo o seu furor, destruindo Jerusalém, destruindo o templo. Mas mesmo Deus percebendo que aquele povo era um povo duro de coração e que não estaria disposto a ouvir a sua voz, a obedecer a sua palavra, lá no Império Babilônico, Deus já levanta um daqueles que foram levados como cativos, coloca essa pessoa numa condição de primeiro-ministro, eu vou usar essa expressão aqui, de primeiro-ministro da Babilônia. Um dos cativos ocupa uma das posições mais significativas, mais importantes na Babilônia. E olha como isso é interessante. Quando Ezequiel é levado para o cativeiro, Ezequiel descreve a região onde Israel foi alocado na segunda leva. Na segunda leva, Daniel já era essa pessoa importante. Ezequiel descreve lá, próximo ao rio Quebar e tal, a região onde esses judeus foram alocados. E é interessante que essa região, ela era uma das regiões mais férteis que a Babilônia possuía. Vocês se lembram lá de José e o faraó do Egito? Quando o José pediu ao faraó que desse terras para os seus pais habitarem, o faraó disse: está diante de você, escolhe as terras que você quer. E a Bíblia diz que o José escolheu as terras de Gozem, que eram terras assim, extremamente férteis, para que os judeus pudessem viver, e de fato aquele lugar foi uma bênção para eles. Vejam como Deus é misericordioso, até na ira, até sabendo que teria que derramar juízo,
para aquelas pessoas que são trazidas cativas. Elas nem vieram de livre e espontânea vontade, elas foram trazidas por força de lei para o cativeiro. Até para essas pessoas, Deus já preparou previamente na Babilônia alguém para cuidar dos interesses dessas pessoas. Daniel, nós o chamamos profeta, mas ele não é um profeta no sentido estrito da palavra. Ele não desenvolveu o ministério profético, ele não tem um momento em que ele é chamado e que ele assume essa condição de profeta, como acontece no caso de outros profetas. Inclusive, a tradição judaica, ela nem considera Daniel como um profeta. Ele não aparece entre os livros proféticos, ele aparece num terceiro bloco, numa terceira divisão de livros da Bíblia hebraica, que eles chamam de escritos, porque Daniel não foi profeta, Daniel não desenvolveu no sentido restrito da palavra um ministério profético. Daniel foi um estadista, Daniel foi uma pessoa que Deus levantou para ocupar funções de extrema importância. Ele desempenhou um ministério de mais ou menos 70 anos. E esse ministério de 70 anos, ele viveu quase os 90. Esse ministério de 70 anos ele desenvolveu na Babilônia. Grande parte desse período foi ali, e depois entre os medos e entre os persas. Deus foi tão gracioso, mas tão misericordioso com o povo de Israel, que ele levantou esse rapaz, colocou esse rapaz numa função importante. Esse rapaz, ele desempenhou papéis e funções importantes durante todos os reinados em que reis babilônicos se assentaram no trono. Depois ele desempenhou um papel extremamente importante entre os medos. Dario o colocou numa posição de honra também, e depois entre os persas ele continua desempenhando esse papel, essa função importante. Então veja como Deus é misericordioso. Desde o momento em que o povo é levado para o cativeiro pela primeira vez, Deus já providenciou alguém ali para servir de bênção para o seu povo, para servir de guarda, de proteção, de orientação, de livramento. E esse papel Daniel desenvolveu, e desenvolveu perfeitamente bem. Esse livro, se a gente tivesse que dividir, poderíamos dividir em duas partes, o capítulo 1 até o capítulo 6. Ele fala de Daniel, da vida dele, dos desafios que Daniel enfrentou durante esses períodos em que ele foi colocado em eminência. Então, ele passou por provações, passou por dificuldades, mas foi colocado numa posição de eminência, tanto entre babilônios quanto entre medo-persas. E do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos o registro de uma série de visões, de revelações que Daniel tem. Então, mesmo ele não tendo sido profeta no sentido restrito da palavra, né? Porque a vida dele é entre gentios, o ministério dele inteiro é um ministério desenvolvido ocupando funções, ocupando posições de destaque, posições importantes em reinos pagãos, em domínios pagãos. Mesmo ele não sendo um profeta no sentido restrito absoluto da palavra, ele é profeta no sentido de que ele recebe visões da parte de Deus, ele recebe revelações da parte de Deus, ele registra essas visões, ele registra essas revelações, e revelações que tinham a ver não apenas com o tempo, com a época em que ele viveu, mas revelações que tinham a ver com tempos posteriores a ele, bem posteriores a ele. Algumas vezes, a revelação que ele recebe, o anjo que traz para ele a palavra, a revelação, chega a declarar a Daniel que ele precisa selar essas palavras, porque aquilo que ele está recebendo da parte de Deus, isso é para tempos posteriores, isso é para períodos bem posteriores a ele. Daniel recebe da parte de Deus a palavra de que ele vai morrer em paz e que com ele vai estar tudo certo. E de que esses juízos que são decretados, esses juízos que são determinados, esses juízos que são descritos nas muitas visões e revelações que ele tem, são juízos que vão se concretizar, que vão se manifestar em períodos posteriores. Então, esse é o Daniel. O nome Daniel significa Deus é juiz, ou Deus é meu juiz. Esse é o Daniel. Essa é a pessoa que Deus levanta, essa é a pessoa que Deus honra, essa é a pessoa que Deus coloca em lugares altos, num ambiente absolutamente hostil, num ambiente de extrema resistência a Deus. E talvez um dos impactos mais importantes que Daniel tenha exercido ou tenha desempenhado, ele seja exatamente sobre a vida de Nabucodonosor.
quando a gente lê os primeiros capítulos, capítulo 2, depois o capítulo 3, a gente percebe, capítulos 2 e 3 contam muitas histórias da relação de Daniel com Nabucodonosor, como Daniel era uma pessoa influente, e como o testemunho de Daniel, a fé que ele tinha em Deus, a confiança que ele tinha no Senhor, como isso era contagiante. Nós temos um rei pagão, um rei babilônio, um rei pagão, um rei que adora diferentes divindades, pelo menos por 2 vezes escrevendo editos, escrevendo cartas, dizendo que o Deus de Daniel, ele é Deus acima de qualquer outro Deus, ele é Deus acima de qualquer outra divindade, ameaçando pessoas, condenando à morte pessoas que porventura blasfemem contra o Deus de Daniel. Nabucodonosor, a gente poderia dizer que ele foi assim um amigo dos crentes, ele foi um quase salvo, né? Foi uma pessoa que, apesar de ter os seus deuses, que apesar de ter as suas crenças, ele reconheceu que o céu domina, que o céu reina. Ele reconheceu que Deus, o Deus que Daniel anunciava, pregava, o Deus a quem Daniel servia, era Deus acima de todos os deuses. Era Senhor soberano de todos os senhores. Isso foi tão importante, mas foi tão importante para Daniel. Por quê? Porque fez com que ele permanecesse numa função de honra durante todo o reinado de Nabucodonosor. E dos descendentes dele, posteriores, a gente tem pelo menos 2, né? Tem o Beltesazar e tem o Nabuco, 2 filhos, mas pelo menos 4 reis passaram pelo trono antes que a Babilônia finalmente perdesse a sua hegemonia, perdesse o seu poder. E em todos eles a gente vê um Daniel, uma pessoa que tem o respeito, Daniel, uma pessoa que tem o reconhecimento de que serve a Deus, de que ama a Deus, de que honra a Deus e de que o seu Deus é Deus acima de tudo, é Deus acima de todos. Tem um trecho importante, capítulo 7 do livro de Daniel, é quando ele começa a ter as visões. Capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 animais, uns animais assim muito estranhos, muito esquisitos. Eu não posso, e a gente não está fazendo aqui a leitura capítulo a capítulo, mas talvez um tempo aí a gente possa assumir isso como compromisso, estudar Daniel capítulo a capítulo e tal, e depois fazer uma relação dele com o Apocalipse, porque isso daria para a gente assim, possibilidades brilhantes de entender a mensagem dele. Mas, a priori, aqui é só para a gente ter uma ideia geral. Então, no capítulo 7, Daniel começa a ter uma visão. Essa visão fala de 4 animais. Cada um desses animais aí representa um domínio, representa um poder. E Daniel não apenas recebe a visão, mas recebe também a significação dessa visão. O primeiro animal representa a Babilônia, o segundo animal representa os medo-persas, o terceiro animal representa a Grécia e o quarto animal representa um reino que virá e que vai destruir a Grécia e que depois vai causar uma série de danos. Então, Daniel fala dos 4 animais, Daniel explica direitinho o que é que acontece aí à medida que cada reino vai naufragando e o outro reino assume. E no final desse capítulo 4, Daniel fala exatamente disso, de um homem, filho do homem, que vem para estabelecer um reino que nunca mais se acaba. Então, esse capítulo é um capítulo importante. Aí no capítulo 8, a coisa continua, não é? Daniel vê a briga entre os persas e os gregos, um bode, um carneiro, ele vê lá a luta entre os dois, e o próprio Daniel é quem dá o significado da visão. Então, não é a gente que está inventando, ele mesmo vai explicar que aquilo ali é uma briga entre persas e gregos, reinos que ainda virão. Ele está falando, na visão que ele tem, de elementos futuros, de reinos que sucederão aos babilônios e de batalhas que haverão entre esses reinos. E nesse capítulo 9, que foi aonde eu fiz aqui a leitura de um extrato de uma parte dele, nesse capítulo 9, depois que Daniel recebe todas essas visões ou revelações, primeiro Deus mostrou para Nabucodonosor que uma série de reinos vão surgir e vão sucumbir, e a pedra cortada sem o uso de mãos, ela vai destruir todos esses reinos e vai estabelecer um reino eterno, capítulo 2. Depois, no capítulo 7, Daniel, agora já não é o Nabucodonosor que tem sonhos, mas é o Daniel que tem a visão, ele vê esses 4 animais, e Deus explica para ele que cada um desses animais fala de um reino que vem, que será destruído, e finalmente o Filho do Homem vai estabelecer o reino eterno de Deus.
E no capítulo 9, o trecho da Escritura aí já começa falando para todos nós do contexto em que essa palavra que eu compartilhei com vocês a partir do verso 23 acontece. Daniel sabe o que está acontecendo, Babilônia já caiu nesse período aqui do capítulo 9, os medo-persas eles já assumiram o poder, já assumiram o domínio, e o Daniel percebe, a partir desse contexto mundial que está sendo transformado, que está sendo mudado, que a profecia está se cumprindo. Olha o que a gente tem, por exemplo, nos primeiros 2 versículos do capítulo 9. Primeiros 2 versículos do capítulo 9. Olha o que a gente tem aí, ó. No ano 1º de Dario, ou Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Então, Babilônia caiu, aqui no capítulo 9, poderio babilônico já não existe mais, os medos e os persas é que estão assumindo o domínio. Aquela visão que o Nabuco teve, cabeça de ouro representa Babilônia, peito e braços de prata representam a Média e a Persa, os medo-persas. Essa profecia, essa visão, ela já está se cumprindo. E quando o Império Babilônico caiu, Daniel voltou-se novamente para os livros do profeta Jeremias para ler as profecias dele. E o que Daniel constatou nessas profecias é que, de acordo com aquilo que Deus havia falado a Jeremias, o tempo das assolações sobre Jerusalém era de 70 anos. Jeremias havia falado sobre isso, vocês vão ser levados, vocês vão ficar num cativeiro por 70 anos. Isso vai ser desastroso para vocês. O Império Babilônico caiu, Daniel percebe que a profecia de Jeremias aparentemente já havia se cumprido, porque agora tem um novo império dominante. E é nesse contexto que do verso 3 por diante, a Escritura diz que Daniel vai buscar o Senhor. Então ele lê a Escritura, lê Jeremias, faz um estudo acurado daquilo que Deus havia falado a respeito dele, se coloca diante de Deus em oração, para entender a revelação, para entender a palavra dada a Jeremias, e não apenas para entendê-la, mas para se colocar diante de Deus também, clamando, suplicando, pedindo perdão, misericórdia. Se vocês fizerem a leitura de todo o capítulo 9, é uma oração belíssima que é descrita aí, você vai perceber Daniel se colocando diante de Deus, confessando seus pecados, e aí é até admirável isso, porque quem já leu a história de Daniel sabe disso, né? Se tem uma coisa que Daniel não apresentava, pelo menos visivelmente, eram atitudes pecaminosas. Claro que ele era pecador como qualquer outra pessoa, mas se tinha alguém no Antigo Testamento que realmente andou com Deus e buscou viver uma vida de máxima integridade possível, que um ser humano consegue colocar diante de Deus, é Daniel. Ele foi um rapaz assim tão importante que o próprio Ezequiel, no capítulo 14, versículos 14 e 20, por exemplo, o próprio Ezequiel chega a dizer que se os 3 homens mais justos que existem sobre a terra estivessem diante de Deus. E aí ele sai mencionando os 3 justos e coloca entre esses 3 justos, ele coloca Daniel. Se Abraão estivesse diante de Deus, se Jó estivesse diante de Deus, se o próprio Daniel estivesse diante de Deus, o caráter de Daniel, a fidelidade a Deus que Daniel esboçava era uma coisa tão marcante que o próprio Ezequiel, o próprio profeta exilado, ele via o valor, ele via a fidelidade, ele via a importância desse homem e do lugar que esse homem ocupava diante de Deus e nesse cenário histórico mundial. Então a gente tem um Daniel que confessa seus pecados, tem um Daniel aí no capítulo 9 que confessa os pecados do povo diante de Deus, e depois de confessar os pecados, ele pede a Deus, Deus me ajude a entender o que é que o Senhor disse para Jeremias, o tempo é esse mesmo, qual que é o fim do seu povo? Será que nós vamos continuar em cativeiro? Esse cativeiro vai acabar? Essas assolações que recaíram sobre Jerusalém, elas vão finalmente desaparecer? E é exatamente nesse contexto da oração, da súplica, da busca de compreensão da palavra de Deus revelada a partir de Jeremias, é nesse contexto
que a Bíblia diz que Deus ouve, Deus escuta as orações de Daniel, e ele envia um anjo que a gente conhece depois lá no Novo Testamento, reconhece lá, o anjo Gabriel, o anjo das boas novas, para trazer a Daniel clareza, luz a respeito da palavra que Deus havia compartilhado através de Jeremias. Então, Daniel quer saber, 70 anos já se passaram, 70 anos já estão se passando, depois dos 70 anos, Jerusalém vai ser reconstruída outra vez, vai dar tudo certo, seu povo vai ser restabelecido novamente, vai acontecer alguma coisa diferente disso? É nesse contexto de angústia, de aflição, de dúvidas que Daniel esboça diante de Deus, é que a gente tem a leitura que nós fizemos hoje. E aí eu vou retomá-la para a gente agora entender exatamente o que está acontecendo. Capítulo 9, versículo 23 foi onde eu comecei a falar com vocês. O texto diz, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Então, enquanto você começou a orar, Deus já havia esboçado todo o plano, todo o projeto, toda a obra que Ele vai realizar em relação à humanidade. A ordem, o decreto já está estabelecida, as coisas todas já estão organizadas, e eu vim para declarar isso para você. Eu vim para te mostrar isso, para te falar a respeito disso, porque você é uma pessoa muito amada de Deus. E aí tem uma fala da parte do Senhor, toma, pois, bem sentido, presta bastante atenção na palavra e compreende a visão que eu mostro para você. E aí no versículo 24 começa a fala do anjo para Daniel. A fala diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A angústia de Daniel, que é apresentada lá no versículo 2, é exatamente essa. Ele leu as profecias de Jeremias, e nas profecias estavam sendo dito da parte do Senhor que depois dos 70 anos as assolações sobre Jerusalém, elas iriam finalmente cessar. O anjo começa dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque a gente tem 70 anos da profecia de Jeremias, o período do cativeiro vai ser de 70 anos, e agora nós temos uma visão, nós temos uma revelação de um anjo, e nessa visão a gente tem 70 aparecendo de novo. Aqui aparece, traduzido para nós, 70 semanas. A palavra hebraica, o sentido hebraico disso aqui seria 70 setes, a forma da gente traduzir literalmente isso. A semana ali fala de um período de setes e não necessariamente o período de 7 dias, de 24 horas. A gente tem, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 29, versículos 28 e 29, um texto muito conhecido, que fala de Jacó, que trabalhou para casar com uma menina e o sogro enganou, depois ele teve que trabalhar mais um período para casar com uma outra. E lá nesse texto de Gênesis 29, 28 e 29, fala que o Jacó ele cumpriu a semana da segunda menina, e essa semana é bem descrita lá como sendo uma semana de anos. Ele trabalhou 7 anos para casar com uma, o sogro enganou, ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a mais jovem, que era a intenção inicial dele. Então, essas 70 semanas que estão sendo descritas a Daniel, esses 70 setes aqui, são semanas de anos, são anos que vão se passar para que a profecia se cumpra. E aí a gente tem clareza em relação a isso, porque o próprio contexto lá do versículo 2 já fala de 70 anos, e essa é a preocupação de Daniel. Como é que vai se passar tudo isso? E aí Deus diz para ele no versículo 24, 70 semanas, ou 70 setes, ou 70 semanas de anos, não é? Ou 490 anos, a gente pode utilizar essa expressão aqui, 7 vezes 7, 49, então 490 anos, eu vou usar essa expressão, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. De novo, 490 anos é um período assim relevante para a gente pensar aqui, esses 70 setes, porque 490 anos foi o tempo, antes de Jeremias, que o povo de Israel gastou sem guardar o ano sabático. Quando Deus diz para Jeremias, vocês vão ser levados para cativeiro e vão ficar 70 anos lá, vocês vão dar descanso para a terra nesses 70 anos, porque nos 490 anos anteriores, vocês nunca observaram o ano sabático. Então, Deus vai dar para a terra 70 anos de descanso para cumprir todos esses anos
sabáticos. Então, tem 490 anos de história, antes de Jeremias, antes do povo ser levado para cativeiro, e na visão que Daniel recebe agora, 490 anos aparece novamente. 70 setes ou 70 semanas ou 490 anos estão determinados sobre o teu povo, e aí é descrito o que é que acontece nesse período aí dos 490 anos. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, então para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Daniel tem um longo período de tempo pela frente, por isso que Deus diz para ele depois, pode selar a visão e guardar, porque isso não é para o seu tempo, é para tempo futuro. Nesse período que vem, daqui por diante, muita coisa vai acontecer. Então, para que o seu povo seja livre das assolações, para que a transgressão seja, de uma vez por todas, extinguida, para que se dê fim ao pecado, para que a expiação aconteça de uma vez por todas, para que a justiça eterna seja estabelecida, para que a visão e a profecia finalmente cessem, não haja mais necessidade de visão e profecia, e para que o Santo dos Santos seja ungido, vai decorrer aí esse período, esse espaço de 490 anos. E aí, no versículo 25, ele começa a explicar como é que esse tempo vai ser dividido. Essas 70 setes ou essas 70 semanas, elas vão ser divididas em 3 etapas, em 3 momentos específicos. Aí ele diz no versículo 25, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, essa saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, muitos autores assumem isso aqui como o momento em que Artaxerxes ele assina um documento e entrega a Neemias com o propósito, com a finalidade de reconstruir os muros da cidade. Vocês lembram disso? O começo do livro de Neemias fala disso, né? Eu estava lá no palácio, eu ouvi dizer que os muros da cidade estão destruídos e tal, e que por mais que aqueles que voltaram do cativeiro tentassem reconstruir Jerusalém, de acordo com a ordem de Ciro, ninguém conseguiu fazer isso. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, é o momento em que Neemias vai com esse propósito, com essa finalidade, reconstruir os muros da cidade e restaurar Jerusalém, até ao Messias. E aqui é uma palavra para o futuro, é uma menção ao descendente de Davi, uma menção a Jesus. Então, desde que Jerusalém desde o momento em que Jerusalém vai ser restaurada, vai ser construída, ou reconstruída, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Em outras palavras, desde que Neemias recebe lá a carta e volta para reconstruir Jerusalém. Até a época do Messias, nós vamos ter 69 semanas. 69 semanas. Nós vamos ter 7 semanas e vamos ter mais 62. Essas 7 semanas, possivelmente é uma referência, uma alusão aos tempos trabalhosos que Neemias teve, né, para reconstruir Jerusalém, as muralhas, e depois para fazer com que Jerusalém novamente se tornasse uma cidade independente uma outra vez. E essas outras 62 semanas são uma alusão clara ao período pós-Neemias, ao período pós-final de Antigo Testamento, até a época de Jesus. A gente chama esse período de mais ou menos 400 anos de um período de silêncio profético. Então, essas primeiras 69 semanas, aqui no versículo 25, o anjo divide em 2, né? São 7 semanas mais 62, então são 69. Nesse período, Jerusalém é reconstruída, a história caminha, e essa 69ª semana, ou o final desse período aí, 7 semanas mais 62, 69, o final desse período, ele é marcado, está dizendo aí o versículo 26, vamos para ele, com um evento muito interessante. Depois das 62 semanas,
Então, são 7 semanas mais 62, dá 69. Depois das 62 semanas, ou no final desse período, é dito aí, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerras. Guerras estão determinadas assolações sobre o seu povo. Daniel quer saber de uma coisa, o cativeiro vai terminar? Deus diz para ele, vai terminar. Fica sossegado, que brevemente sai uma cartinha para vocês voltarem para a terra de vocês, vocês vão reconstruir Jerusalém novamente, vocês vão se tornar um povo novamente, mas isso ainda não é o fim. Isso ainda não é o fim das assolações que caíram sobre o povo. Por que isso não é o fim? Porque nesse período em que o povo volta, em que Jerusalém é reconstruída, em que o silêncio profético acontece, depois João Batista aparece lá no Novo Testamento, apresentando Jesus como aquele que haveria de vir para trazer luz, para trazer o conhecimento de Deus. Nesse período, o povo endurece o coração, o povo, de novo, tapa os ouvidos, fecha os olhos para a revelação, para o conhecimento de Deus e da palavra dele. E o final das contas é desastroso. O final das contas é a rejeição de Jesus. Os evangelistas contam para a gente a respeito disso. Jesus vem para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento, ele é o Messias, mas infelizmente os judeus o rejeitam. As pessoas que são muito aficionadas a essa questão de fazer cálculos, né, de contar assim certinho, 490 anos, menos 7 e tal, e que ficam muito presas a isso, eles dizem que essas 69 semanas, elas se fecham do momento em que Artaxerxes assina o contrato lá para Neemias poder voltar e reconstruir Jerusalém como cidade, até o dia em que Jesus vai a Jerusalém, lamenta e chora pela cidade, dizendo Jerusalém que rejeita os profetas, que vira as costas para aqueles que te são enviados, até esse período da lamentação de Jesus. Esse período da lamentação é um momento claro em que o Messias não apenas é rejeitado, mas poucos dias depois ele é tirado, ele realmente é traído. O Messias é assassinado, o Messias é morto. E uma coisa interessante que a gente tem aqui, e isso eu quero que você preste bastante atenção, é que depois que o Messias é tirado, depois que eles matam ou rejeitam o Messias, aí é uma palavra da parte de Deus dizendo que o povo do príncipe que há de vir, então isso é uma coisa para o futuro, destruirá a cidade e o santuário. Olha que coisa. Daniel está recebendo uma revelação da parte de Deus num tempo em que a cidade havia sido destruída, Jerusalém havia sido destruída pelos babilônios, em que o templo havia sido destruído, período do cativeiro babilônico. O cativeiro agora está se findando, o povo voltou para Jerusalém, pôde reconstruir o templo, o povo pôde reconstruir o templo. As coisas estão se organizando, Neemias volta, os muros da cidade são reconstruídos, Jerusalém é reconstruída uma outra vez. Jerusalém se torna novamente o centro religioso, Jerusalém se torna novamente o centro da fé, Jerusalém se torna novamente o espaço privilegiado, juntamente com o seu templo, em que judeus podem adorar a Deus. E isso é tão certo que na época de Jesus a gente percebe o valor, a importância que Jerusalém tem e que o próprio templo tem. Então, enquanto Daniel está preocupado, Senhor, o tempo das assolações do seu povo acabou, na visão que Deus mostra a ele, é como se Deus dissesse, em parte sim, em parte não. O povo vai ser levado de volta para a sua terra, o templo vai ser reconstruído uma outra vez, Jerusalém vai ser reconstruída de novo. Mas o período para acontecer essas coisas todas aqui, para extinguir a transgressão, para dar fim à iniquidade, para fazer com que a justiça eterna impere, para que o Santo dos Santos seja ungido, esse período ainda é um período futuro. Israel, mesmo voltando para sua casa, mesmo tendo o templo, mesmo tendo a cidade de Jerusalém, mesmo se constituindo em nação, em povo, uma outra vez,
ainda é um povo duro de coração, ainda é um povo cego, ainda é um povo que tem dificuldades para ouvir, para entender os desígnios, ainda é um povo que tem dificuldade de ouvir, de aceitar a revelação, de aceitar a palavra da parte de Deus. A rejeição do Messias, como é descrita aqui nesse versículo 26, ela é a demonstração clara da parte de Deus, que Israel ainda sofreria um duro golpe. Olha que coisa interessante, lembra disso. Antes do cativeiro, 490 anos o povo de Israel viveu nas suas terras, não observou o ano sabático desses 490 anos, e aí Deus leva eles para o cativeiro e diz assim: esses 70 anos que vocês vão ficar no cativeiro é para corresponder aos 490 que vocês se rebelaram contra mim. Agora tem 70 anos sendo descritos aqui como um resumo daquilo que vai acontecer na história de vocês. São 490 anos, 70 semanas, não é, de anos, são 490 anos. E durante esse período a gente observa a mesma coisa acontecendo. O povo tem a revelação, o povo tem a palavra, o povo tem os escritos proféticos, o povo tem a lei de Moisés. Mas o povo ainda não consegue ler, não consegue compreender, não consegue entender, não consegue se abrir para que essa revelação de uma vez por todas transforme, molde, mude as vidas deles. Quando o Verbo se faz carne, Jesus, e se manifesta entre eles para trazer a verdade, para trazer a revelação, para trazer luz e clareza em relação às falas, às ministrações de Deus do Antigo Testamento. O que nós observamos em relação a esse povo é um povo duro de coração, um povo fechado, é um povo absolutamente insensível. Sensível a Deus, insensível à voz de Deus, insensível à revelação, ao Verbo que se fez carne, que foi a pessoa de Jesus. E não é extraordinário isso? Lá para Daniel, Deus já estava revelando que o Israel futuro, ele agiria como Israel do passado, desprezando Deus, rejeitando a Ele, e a demonstração mais clara dessa rejeição a Deus seria a rejeição ao Messias. O que aconteceu antes de Jeremias, quando o povo rejeitou a Deus? Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e o povo foi levado para cativeiro. O que é dito a Daniel aqui? É dito isso, muitos séculos vão se passar, mas lá na frente o povo vai repetir as mesmas coisas. O povo vai rejeitar Deus novamente, mas não vai rejeitar Deus através de uma palavra de um profeta, mas eles vão rejeitar Deus a partir da rejeição do próprio príncipe, do próprio Messias. Agora, quando eles rejeitarem o príncipe, quando eles rejeitarem o Messias, eles vão sofrer toda a sentença relacionada a isso. E qual que é a sentença? Depois que o Messias é morto, é tirado, e ele já não está lá mais, ele já não existe mais, aí é dito que o povo que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Jesus, ele é rejeitado pelos judeus, é crucificado, a gente sabe disso, e morto, né, ressuscita ao terceiro dia e tal. O próprio Jesus, ele havia falado a respeito disso. Se a gente, por exemplo, fizer uma leitura no Evangelho de Mateus, vamos ver, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus capítulo 24, versículo 15. Esse capítulo 24 é conhecido como o sermão profético. Capítulo 24, versículo 15. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, aí Jesus diz: quem lê, entenda. Capítulo 24, esse sermão profético de Jesus, ele está falando a respeito do fim dos tempos e particularmente de um período que a gente chama de grande tribulação. Jesus apresenta esse período como um período futuro,
E dentro dessa revelação, dessa fala de Jesus, inclusive ele havia dito isso aos seus discípulos, estava a profecia de que o templo de Jerusalém seria destruído. Jesus disse: olha, vocês estão admirando o templo e achando extraordinário, mas vai chegar um tempo em que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja destruída. Então essas 69 semanas, como são descritas aqui no versículo de número 26, elas encerram quando o Messias é tirado. Depois que o Messias é tirado, pouco tempo depois, a cidade e o santuário são destruídos. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Os romanos invadiram Jerusalém depois de uma série de resistências, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém, e os judeus, daquele momento por diante, do ano 70, até o dia 14 de maio de 1948, ano 70 depois de Cristo, até 14 de maio de 1948, os judeus viveram aquilo que a gente chama de mais longo exílio da história que um povo possa viver. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído uma outra vez, como Daniel havia predito, e a fala dele de que até o final haveria guerras e assolações estariam determinadas, essas guerras e assolações elas foram se cumprindo historicamente, inclusive continuam se cumprindo até o nosso tempo. Só em 14 de maio de 1948 é que Israel teve o direito de voltar para a sua terra, no sentido de que a terra agora é deles. Há um decreto, há uma carta redigida lá pela Organização das Nações Unidas, que dá a Israel novamente a posse de uma terra que foi deles, e que por quase 2000 anos ficou abandonada. Na época de Daniel, a terra ficou largada às traças por 50, 60 anos. Agora, de acordo com a fala, com a profecia de Daniel, essa semana de número 69 seria marcada por isso. O Messias vai ser rejeitado, a cidade vai ser destruída novamente, o santuário vai ser destruído uma outra vez, e isso aconteceu. E aí há uma série de profecias na Escritura, e não dá para a gente fazer essas relações agora, o tempo não nos permite isso, mas há uma série de profecias dizendo que o povo seria trazido de volta, como eles foram trazidos na época de Jeremias. Aqui no próprio Daniel há falas da parte de Deus de que o povo será levado de volta para a sua terra. Isso já aconteceu, é parte do cumprimento da última semana que aparece aí no versículo 27. Então o povo volta para a sua terra uma outra vez. Há uma grande possibilidade que o templo de Jerusalém seja reconstruído uma outra vez. E judeus há anos eles vêm trabalhando esse projeto de reconstrução do templo. Ezequiel havia falado sobre isso. Aqui nós temos indícios no versículo 27 de Jerusalém novamente reconstruída e reorganizada enquanto nação, um templo novamente edificado. E aí no versículo de número 27, a gente tem a última dessas 70 semanas de Daniel, em que diz que um governante, esse governante aqui, nós o conhecemos no Novo Testamento e agora como o anticristo. Então isso já é um salto enorme na história, da semana de número 69 para a semana de número 70, que é o que está descrito aqui no versículo 27, aí a gente tem um salto enorme no tempo, que é quando o Messias é rejeitado, Jerusalém e o templo são destruídos. Então, eu disse para vocês de que desde que Jerusalém foi destruída e o templo também, os judeus foram expulsos da sua terra no ano 70, e só agora em 1948 é que eles voltaram. Então, esse período todo aí é o período em que guerras e assolações foram acontecendo, de acordo com o finalzinho do versículo 26. Agora, no verso 27, e ele firmará um acordo com muitos por uma semana. Isso já fala de um tempo futuro, Jerusalém reconstruída novamente, templo reconstruído novamente, a religião novamente em alta. Fala de um líder que vai fazer aliança novamente com esse povo. E aí é dito, e na metade da semana, 3 anos e meio, aí precisa ir lá para o Apocalipse. Eu já disse, né, essa relação não é possível fazer agora, mas isso aqui é só para você ter uma prévia daquilo que Deus mostrou para Daniel. Na metade daquela semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá
o assolador, e isso até a consumação. Daniel quer saber, finalmente a história do meu povo está resolvida, já acabaram os 70 anos, Deus disse, já, o povo vai voltar para a sua terra, vai reconstruir cidade e templo, mas expiar o pecado, apagar a iniquidade, estabelecer o reino eterno, que é a justiça eterna, que era o propósito original de Deus, ungir o Santo dos Santos, isso ainda não vai acontecer. O Messias ainda vai ser rejeitado, Jerusalém vai ser destruída de novo, o templo vai ser destruído uma outra vez, e só no futuro é que essas coisas vão ser reelaboradas, vão ser reconstruídas, finalmente vai se manifestar alguém, esse último governante que Daniel vai descrever, com aquele pé de barro, com ferro, vai haver um último governante, lá na frente, o anticristo. A gente pode estar vivendo, no presente século, na presente era, o tempo em que esse anticristo, se já não está presente entre nós, ele pode muito bem aparecer aí a qualquer momento, a qualquer instante, não é? É dito, é escrito aqui que vai haver uma aliança entre Israel e esse povo, que na metade dessa aliança vai haver uma quebra de contrato, Israel novamente vai ser perseguido, e aí a Bíblia diz que vai haver a consumação. Aí a história de Israel simplesmente, ou finalmente, ela chega a um desfecho final, e ela chega a um desfecho porque o Messias, que eles rejeitaram, ele virá em auxílio, em socorro desse povo, vai fazer uma mudança, uma transformação, uma restauração entre eles, e vai ser bênção. É muito, não é? Isso é coisa assim para fazer um seminário só de 70 semanas. Mas por que eu quis trazer exatamente esse trecho aqui para a nossa reflexão? Porque esse trecho é uma síntese. Você precisa ler o livro de Daniel todo, do primeiro ao último capítulo, para entender um pouco dessas coisas que eu estou dizendo. Porque o livro todo conta essa história e conta detalhadamente, fala de cada reino, fala de cada tempo, e fala do que é que vai acontecer após cada momento. Então, precisa ler o livro todo para entender. Mas eu quis ler esse trecho exatamente porque esse trecho é a síntese, é o resumo daquilo que Deus vai realizar na história. Presta atenção nisso. São 70 semanas. 69 semanas já se cumpriram. 69 semanas, ou a profecia relacionada a essas primeiras 69 semanas aqui, elas se cumpriram e se cumpriram fielmente. Essa última semana ela vai ser marcada pela grande tribulação, capítulo 12 de Daniel fala isso, os primeiros versículos, você pode ler, lá está dizendo, está falando a respeito disso. A última semana, que é o versículo 27, fala dessa grande tribulação e fala do fim, dos tempos, do estabelecimento do reinado de Cristo e do final dos tempos. Isso é importante para a gente, por quê? Primeiro, porque fala da história do povo, Daniel está preocupado com a história do seu povo, Deus descreve o destino futuro da história desse povo e nós podemos constatar historicamente que essas profecias se cumpriram fielmente. Jesus foi rejeitado, Jerusalém e o templo foram novamente destruídos. Nós vivemos esse hiato, nós vivemos esse tempo em que a profecia se cumpriu. E depois disso, a única coisa que a gente pode esperar é exatamente isso. É a manifestação desse anticristo. A única coisa que a gente pode esperar é isso. É a consumação dos séculos e o estabelecimento de um novo céu, de uma nova terra. Nós, na condição de igreja, nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus hoje e de pensar, não é? De que maneira essa revelação, essa palavra dita tanto tempo atrás pode se aplicar à nossa vida enquanto igreja. E aí, num outro tempo, numa outra época, a gente retoma essa questão aqui, particularmente da última semana, para conversar um pouco melhor sobre o lugar da igreja nesse processo. Alguém está me perguntando aqui se é possível comparar Daniel com Jó na obediência a Deus e fidelidade, se a gente tem outros personagens como ele. Sim, meu irmão, é perfeitamente possível fazer essa comparação, e não é só a gente que pode fazer isso, mas eu volto a dizer, o próprio Ezequiel, um livro escrito aí antes, né? Capítulo 14 de Ezequiel, a gente pode até fazer essa leitura. Eu já extrapolei um pouquinho meu tempo aqui, mas é importante a pergunta, e é importante que a gente compreenda, e compreenda bem, não é? Aquilo que vai sendo dito. Então, olha aí, capítulo 14. Eu tinha mencionado para vocês o Abraão, mas, na verdade, o texto menciona aqui Noé, não é?
o capítulo 14, versículo 14 de Ezequiel. Ainda que estivessem no meio dela. Isso aqui é Ezequiel falando sobre a destruição de Jerusalém. Estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Verso 20 novamente. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então, é perfeitamente possível a gente comparar Daniel com Jó, comparar Daniel com Noé, como Ezequiel faz, comparar Daniel com Abraão. Abraão é o pai da fé de todos aqueles que creem. A característica fundamental de Abraão é a obediência, e compará-lo a quaisquer outros personagens que a gente tenha no Antigo Testamento que se destacaram pela sua obediência. Então, boa pergunta, obrigado pela participação, porque isso é importante aqui na nossa fala. Então, eu quero finalizar hoje a minha conversa por aqui, não é? É muita coisa para informar e para entender, mas eu faço uma recomendação a você. Leia o livro de Daniel essa semana. Se você não leu antes de vir para a escola bíblica, leia o livro de Daniel nessa semana. Nas outras semanas, vá lendo os profetas menores, são capítulos menores, antes das nossas exposições, porque fica mais claro, enquanto eu estiver apresentando o contexto, a sua compreensão disso. Leia Daniel, leia esse livro, porque ele é extremamente importante para pensar a história passada de Israel, a história presente de Israel, a história futura de Israel, e como nós, enquanto igreja, nós fomos incluídos ou inseridos aí nesse lapso de tempo entre a 69ª semana de Daniel e entre a 70ª, a 70ª, como nós fomos inseridos na condição de igreja nesse lapso de tempo, então esse livro fala e fala muito a nós na condição de igreja. Feche os seus olhos, coloca diante do Senhor o seu coração. Eu quero orar por você, quero orar com você, quero pedir a Deus que te ajude a continuar crendo nele, te ajude a continuar confiando nele, te ajude a continuar esperando nele, te ajude a continuar firme na presença dele. Nós estamos vivendo os tempos do fim, nós estamos vivendo o período que antecede a última semana, e quando essa última semana der o start, quando o relógio de Deus der start para essa última semana, as coisas vão acontecer muito depressa. Então, você e eu e nós, na condição de igreja, precisamos estar atentos aos sinais dos tempos. Abra os seus olhos, abra o seu coração. Permaneça firme, permaneça fiel, como Daniel foi firme, como Daniel foi fiel. Permaneça em justiça diante do seu Deus, do seu Senhor. Confia nas palavras dele, espera nele. Ele é a única solução, ele é a única salvação. Ele é o único meio que nós temos para permanecermos de pé. Querido Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos ama, gratos porque o Senhor cuida de nós. Grato, Senhor, porque a Tua bondade se manifesta dia a dia nas nossas vidas. Eu quero invocar o nome de Jesus neste momento sobre essa comunidade, sobre estes irmãos e irmãs. E quero te pedir nesta hora, Senhor, no nome de Jesus, que uma bênção muito especial seja concedida a cada um deles. Cada pessoa receba, nesta hora, Deus querido, da Tua parte, unção, poder do Teu Espírito, graça suficiente, necessária, para compreender a Tua palavra, para compreender a Tua verdade, para compreender a Tua revelação, ó Deus vivo, que permaneça para sempre. Que nós, ó Pai Celestial, estejamos firmes, que nós, ó Deus vivo, estejamos preparados para receber a Tua verdade, para receber a Tua palavra e para permanecer firmes, Senhor, naquilo que o Senhor tem revelado de geração em geração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que cumpre cada uma de Suas ricas promessas, cada uma de Suas palavras. Que nós, Senhor, estejamos prontos, preparados para a manifestação do Filho do Homem. Que nós estejamos prontos e preparados para a manifestação deste reino, no qual nós cremos, ó Deus querido, que haveremos de habitar. Louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado e bondade. Louvado seja o Teu nome pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.